Wilson Lima, como é que estão as movimentações para ocupar a pasta da Justiça e da Segurança Pública? Quer dizer, esse ministério que já tem aí Simone Tebet como candidata, tem outros também que o PT tenta emplacar, porque o PT ficou sem nada. Não é um homem do PT na PGR, não é um homem do PT na vaga da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E agora? É muito provável que o PT também fique sem a justiça, a não ser que ocorra um desmembramento da pasta, não é, Felipe? Para a gente poder entender, temos 4 nomes colocados aqui na mesa de negociação, tá? Simone Tebet, Ricardo Lewandowski, ele mesmo. Eu sei que o Graeb adora o Ricardo Lewandowski. Se botar o Graeb, ele vai estar rindo maravilhosamente. Eu sei que ele ama o Ricardo Lewandowski, né? Ama, assim, de paixão, fã, Grande. né? Mas se o Graeb pudesse, ele daria coraçõezinhos ali pro Lewandowski. Eu espero que tudo isso seja ironia aqui no Papo Antagonista. Da melhor qualidade, Felipe. Ironia da melhor qualidade. E aí temos o Ricardo Capelli e também temos... Oi? E além do Capelli, temos também ali no outro ponto, no outro polo, o Marco Aurélio, né? Aquele que é o coordenador do Grupo Prerrogativas. Cada um, Felipe, nesse tabuleiro, vou tentar explicar aqui rapidamente, só para a gente colocar a conversa na roda, e aí eu deixo para vocês. Cada peça, ela vai ter uma função, ela pode ter uma função específica. Então, assim, o que se fala no Palácio do Planalto? Se o Lula optar pelo Lewandowski, o que ele sinaliza? Ele vai sinalizar uma aproximação ainda maior com o Supremo Tribunal Federal. Tá? Primeiro ponto. Segundo, se ele escolher o Lewandowski, o Lula também daria uma espécie de prêmio de consolação para o ex-ministro pelo fato de que ele não escolheu o Manuel Carlos de Almeida Neto no lugar do Cristiano Zanin. Naquela época existe uma disputa, né, entre o Manuel Carlos e o Zanin. Né? O Lewandowski indicou o Manuel Carlos, mas no final das contas o Lula preferiu o Zanin. Então seria uma forma de acomodar, de fazer esse mimo para o Ricardo Lewandowski. No caso do Ricardo Capelli, ele é um homem de confiança do Flávio Dino, então ele tem uma relação próxima ali com o próprio ex-ministro, então seria uma espécie de saída caseira. Então sai o Flávio Dino, mantém-se ali a mesma estrutura, mas com o Ricardo Capelli à frente. O Capelli, inclusive, ele é bem avaliado ali dentro do governo federal por conta da intervenção federal aqui no DF após os atos de 8 de janeiro. A alternativa Marco Aurélio é uma alternativa do PT. E dos 4, é o que tem menos chance. Então, por isso que eu falo que o PT pode ficar de fato sem nada. O Marco Aurélio, ele é coordenador do Grupo Prerrogativas, aquele grupo, né? O Prerro, aquele grupo de advogados anti-Lava Jato, enfim, que fizeram aqui todo aquele trabalho, né, contra a investigação comandada pelo Sérgio Moro, e tá aí o Marco Aurélio sendo apontado como um possível ministro da Justiça. Mas, se fosse o caso, seria um nome do próprio PT. E a Simone Tebet seria uma solução ali para você dar a tal da representatividade que você falou agora há pouco, Felipe. Como o PT perdeu um pouco do discurso, por quê? Porque você trocou uma Rosa Weber por um Flávio Dino, agora você precisa colocar uma outra pessoa, né, para dar essa representatividade. A Simone Tebet. Aí, qual é o grande ponto? Você tira a Simone Tebet do planejamento, né? Colocaria ela no Ministério da Justiça, numa pasta, só que numa pasta que pode ser até esvaziada, né? Porque você tem a possibilidade, inclusive, de você dividir a pasta em duas, né? Justiça e Segurança Pública. A própria Simone, ela gosta da ideia, tá? Então, esses são os nomes postos, tá? Nessa sucessão ao Flávio Dino. O fato é que está lá viajando com o Lula lá para a COP28, tanto o Marco Aurélio quanto o Ricardo Lewandowski. Ou seja, tem muita conversa, vai ter muito tempo, o Lula vai ter digamos que um período enorme para conversar, para trocar impressões, e segundo o ministro de Relações Institucionais do governo Lula, o Alexandre Padilha, essa vaga só vai ser definida lá para o dia 13 de dezembro, que é justamente quando acontece essa batina do Flávio Dino. Certo, Wilsinho. E eu ia chamar a atenção para algum tópico, agora você me fez pensar em outra coisa. Graeb, como é que você vê aí essa disputa pela pasta do... Ah, sim, eu ia falar do Lewandowski, esse aí que o Wilsinho está ironizando como ídolo do Graeb. Sabia que eu tinha uma coisa muito importante para falar. Pensem bem. Olha só, eu acho que vai ser complicado o Lula escolher o Lewandowski.
porque vai abrir um flanco para desmoralizar toda uma alegação que eles tinham contra o Sérgio Moro. Sérgio Moro era juiz da Lava Jato e virou ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Vejam que o Sérgio Moro, na Lava Jato, não deu nenhuma decisão favorável ao Bolsonaro. O que se faz é uma narrativa pelo fato de que o Moro deu decisão contra o Lula, e aí eles tentam fazer aquela síntese que a gente já comentou aqui no programa, que não, por causa da decisão, o Bolsonaro foi eleito e houve golpe, então a Lava Jato é a culpada pelo golpe, e os porta-vozes de ministros do STF, eles lavam essa narrativa completamente falseada nas TVs hoje no Brasil, né? É algo impressionante. Muita gente não sabe distinguir o jornalismo, que é isso que a gente faz, esmiuçando os fatos, com transparência, e esse discurso de porta-voz, de propaganda, que faz essa síntese totalmente enganosa. Então, você teve uma disputa eleitoral em 2018. Todos os candidatos poderiam ter ganho. Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin, João Amoedo, o Meirelles, o Daciolo, e o Bolsonaro ganhou. O próprio Fernando Haddad, ele poderia ter vencido. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sendo que o Lula foi condenado não só em primeira instância, mas em segunda, e teve a sua condenação mantida no Superior Tribunal de Justiça, e teve a barra aliviada depois no STF, por uma questão de competência, no sentido de jurisdição, e depois, quando foi para Brasília, por prescrição. Quer dizer, é uma narrativa que não se sustenta. Então, depois da sua atuação de 22 anos na magistratura, o Sérgio Moro decidiu largar a magistratura e virou ministro, o que é bem diferente de ministros do Supremo Tribunal Federal, que não largam a toga e fazem política absolutamente descaradamente, como fizeram ao longo dessa última semana, e nós abordamos aqui no Papo Antagonista. Agora, o Lewandowski, prestem atenção, o Lewandowski é o seguinte, é o juiz que deu decisões favoráveis ao próprio Lula, como juiz, quer dizer, como ministro da cúpula do Poder Judiciário. E aí ele vai virar ministro da Justiça e Segurança Pública, quer dizer, ele vai ganhar uma boquinha, pós-aposentadoria no Supremo, daquele que ele aliviou, que ele isentou de responsabilidade, que ele atuou para que se safasse, inclusive defendendo o uso de conteúdo não autenticado, de material obtido por meio de violação criminosa de aplicativo de celular, o que é sintetizado muitas vezes como prova ilícita, e não é exatamente tão simples assim, é ainda pior. Quer dizer, mostra o absoluto duplo padrão dessas pessoas, a hipocrisia, o cinismo. Ele está cotado porque existe uma vontade, existe um desejo, existe uma possibilidade de você colocar na parte da Justiça e Segurança Pública alguém completamente fiel ao Lula, como foi Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Agora o Lewandowski está muito bem de vida, né? Já que antes dessa possível nova etapa, ele já passou por uma outra, que aparentemente, não sei se continua ainda, de se tornar parecerista dos irmãos Batista, da JBS, da JIF, né? Porque a holding é a JIF, tem a JBS dentro do seu guarda-chuva. E os valores não foram revelados, mas, em geral, grandes empresas que faturam bilhões de reais, elas pagam muito para especialistas da área jurídica emitirem pareceres. E o Ricardo Lewandowski tem muita influência no Supremo Tribunal Federal, e o Joesley e o Wesley Batista estão tentando aí reduzir a multa no acordo de leniência de 10,3 bilhões de reais, reduzir em 6,8 bilhões de reais. Quer dizer, conseguiu um desconto de quase 7 bi. Então, esse Lewandowski, que já, 2 semanas depois de largar o Supremo, foi virar parecerista de pessoas que ele também aliviou, porque teve um processo lá envolvendo essa turma, em que ele deu decisão favorável a eles. Ele agora vai virar ministro do Lula, que ele ajudou a isentar de responsabilidade nos casos do triplex, no caso do sítio. Quer dizer, é absoluta hipocrisia dessas pessoas, né? Mas, como há outros cotados, pode ser que isso pese também.
E o que eu estou dizendo só é que o Lewandowski talvez esteja tão bem de vida que não precise dessa boquinha mais, né? E como ministro do Supremo ganhou muito bem ao longo de muitos anos. Graia, quer acrescentar alguma coisa? Só observar aqui, né, para deixar claro a minha opinião sobre o Lewandowski. Eu acho que ele foi um grande prestador de serviços do PT e da classe política de maneira geral. A passagem dele pelo STF, né? Eu escrevi um artigo dizendo isso, os serviços bem prestados de Ricardo Lewandowski. E se Lula o chamar para cumprir mais esta missão, ele vai lá cumprir serviços de novo, vai prestar serviços de novo. Eu não sei se o Lula vai querer, mas vamos ver, né? Tudo é possível. Nada está além da vontade de poder, da hipocrisia dos nossos políticos, como você disse, né, Felipe? Então vamos esperar, na hora que a cultura fala, né?